Tem Corinthians, hoje tem Racing e Corinthians, Sul-Americana valendo a vaga. Na tua opinião, você que analisa, você que passa o facão. O Corinthians vai ganhar o jogo 1x0, não precisa nem perguntar. O Corinthians ganhou o jogo 1x0. Como é que é o negócio? 1x0 pro Corinthians hoje. Se o senhor discordar, pode discordar. Põe o time do Corinthians aí, a escalação. De falar do Racing lá. Calma, que nós vamos falar do River, eu vou explicar. Do River, Calma. Por que você ficou com vergonha de falar? Calma, daqui a pouco. Agora é Racing e Corinthians. O Corinthians, o Racing vai com 3 titulares. Da onde você tem tanta... Não, só o goleiro... Não, da onde você tirou tanta convicção? Não, Corinthians ganhou 1x0. Cardoso e baseado em quê? Você tem que se basear em fatos passados e como é que joga o time do Racing e como é que joga o time do Corinthians. O Corinthians então vamos com lá, os titulares... fatos passados, por partes. Pascoal, fatos passados, baseie-se nos fatos passados. O Corinthians ganhou para o Racing, jogou 7 vezes, é isso? Na história? Ganhou a última há 66 anos. Fatos passados. Então, estou falando fatos passados, não de resultados. Eu não falei resultados. Agora é com os 3 últimos jogos do Corinthians contra o Racing foram empates. Isso, e o Corinthians precisa do que hoje? Pode empatar, 2x2 é do Corinthians. Se empatar 0x0, se empatar 0x0, o que acontece? Tá fora. Então vamos lá. Fatos passados já foi o jogo do primeiro. Agora vamos lá, agora vamos ao futebol. Não. O senhor faz as coisas, o senhor não deixa as pessoas falar. Você tem que deixar a pessoa falar. Para justificar. O fato passado ao que eu me refiro é o estilo de jogo, o formato de cada equipe. O Corinthians é o chamado time reativo, como dizem os treinadores. É um time ruim. É uma boa palavra. Ele usa reativo e volância. É isso que eu falo, volância. Mais um absurdo da nova era. O Rodrigo não, só é o Rodrigo Bueno. Reativo é o termo Nutella para retranqueiro. Reativo, time que é reativo. Exatamente. Então, eu imagino que o Corinthians, hoje, jogando contra um time praticamente reserva, o Racing tem as suas limitações. Tem um bom time, é líder do campeonato argentino, virtual campeão argentino. Depois da derrota. Virtual, 5 rodadas. Depois do Defensa e Justiça perder jogo do Eles vão pegar o Estudiantes no final de semana. Quem? O Racing. Que virtual, Pascoal? 3 pontos de vantagem com 5 jogos para acabar. Para mim, o Racing é o virtual campeão. Virtual se ele tivesse 6 pontos na frente. Virtual campeão argentino. É só a minha opinião. Vocês podem ter opinião diferente, eu permito isso. Agora... Muito obrigado. Vocês estão liberados para ter opinião, não precisa ser só a minha, não. Eu acho que o Corinthians fará 1x0 pelo estilo de jogo do Corinthians, bola cruzada na área, tem um centroavante com uma impulsão sensacional. E eu acho que esse fator fará a diferença. Eu não tenho essa convicção toda. E o Corinthians vencerá por 1x0. Eu não tenho essa E não será uma grande decepção, como o Fluminense que empatou em casa ontem e o Santos que acabou perdendo a vaga. Eu honestamente não tenho essa convicção toda que você está falando. Não vejo hoje. Eu acho que é um jogo para empate. Acho que o Corinthians vai sofrer. Porque todo jogo do Corinthians eu tenho uma expectativa. Mas você não gosta de jargão, você diz que o Corinthians vai sofrer. Não, vai sofrer, porque eu acho que, infelizmente, para mim, eu acho que não classifica. Por isso. Eu acho que classifica. Eu acho que classifica. Infelizmente. Espero que minha língua arda nas brasas do inferno amanhã. Mas não consigo ver no time do Corinthians, um time que precisa ganhar. A gente vê os jogos do Corinthians, é um chute a gol. O primeiro tempo do Botafogo de Ribeirão Preto, uma coisa horrorosa. Se o Racing jogasse como time principal, aí sim, a chance do Corinthians classificar seria muito pequena. Só um detalhe, o Corinthians joga, pode ser o time titular ou o time reserva. O formato de jogo do Corinthians é o mesmo. O formato de jogo do River que jogou contra o Santos ontem. Faz um gol de cabeça, com esse time reserva do Racing, se retranca. Coisa que o Corinthians sabe fazer. Teoricamente sabe fazer, mas não tem feito bem. O problema é a bola aérea, né? Ele não tem feito bem. Segura 1x0, classifica. Se fosse contra o time principal do Racing, acho que a classificação seria quase que possível. Com esse time reserva do Racing, claro que dá. Eu também acho, vou nessa linha de pensamento aí, Sormani, concordo contigo. O time do Corinthians, eu acho que o principal fator, o que preocupa muito, é o fato do Carille estar sempre em coletivas falando que o time está evoluindo. Não está. O time do Corinthians ele continua apático, aí vão falar, olha, contra a Avenida deu 30 chutes no gol. Gente, é a Avenida, que tá brigando para não cair no Campeonato Gaúcho. Dois atacantes rápidos e não são atacantes altos, né? O Cristaldo que jogou no Palmeiras, o Andrés Guiço que jogou no Vasco. Só o Arias e o... Solari. Não, o Solari não, o Cardoso. O lateral direito joga lateral esquerdo também no time principal. Quem tá ali no meio campo? Nery Cardoso, esse é titular. Mas o Cardoso não está nessa escalação e ele joga. Nery Cardoso? Os dois jogadores que são titulares aí são o Arias e o Cardoso. São o Cardoso. Nery Cardoso e
Não vai jogar. Quem vai jogar no meio campo ali? Julián Gomes? O Nery Cardoso, sim. Agora tá certo. Só o Arias e o Cardoso aí que são titulares da equipe do Racing. O Racing está focado no Campeonato Argentino. Ainda temos 5 rodadas para acabar o Campeonato Argentino, Pascoal. E eles têm um jogo difícil contra o Estudiantes no final de semana. Não, já em casa. Mas eles estão focando aí todos os esforços aí para conquistar o Campeonato Nacional. A Sul-Americana para o Racing acontece como acontece aqui no futebol brasileiro também. Times, quando já estão aí buscando algo maior, descartam a competição. Não quer dizer que o Corinthians vai passar fácil, porque o Corinthians, mesmo no jogo de ida, que o Racing estava com um time misto, tinha mais titulares do que nesse jogo de hoje, mas o Corinthians, ele tomou um certo calor, Pascoal. O Racing foi muito mais efetivo nos contra-ataques do que o Corinthians. Por mais que o Corinthians possa ter tido, talvez, aí um pouco mais de posse de bola. Mas, Pascoal, o Corinthians, ele ainda está desequilibrado. Eu não durmo nesse barulho que o Carille tenta jogar na imprensa, falando que o time do Corinthians, ele vem evoluindo. Não vem. O time do Corinthians ainda não tem um padrão definido. Aí eu vou falar, o Corinthians, ele tem um padrão. Não tem. Não tem. Quando você tem um estilo de jogo que não agrada e o jogo não combina, não calha, é porque você não tem um padrão. Não calha, não combina. Que puxa o quê? Não, tomei um susto. Vai, segue o raciocínio. Vai lá. Pascoal, a tendência é essa, que o Corinthians ele possa evoluir no decorrer da temporada. Mas hoje, por exemplo, o Júnior Urso é um cara que faz muita falta. Não está inscrito. Então, vai entrar o Ramiro no lugar dele. Dá pra colocar, perdão, mano, pra colocar de novo o Campinho? Eu tô com o time do Racing, que jogou contra o Independente, foi o time principal na rodada passada do Campeonato Argentino. E que venceu, inclusive, né? Pra gente comparar. O goleiro mesmo, Arias. A defesa jogou com Saravia, Sigali, Donati e Soto. Soto é lateral esquerdo. Então, Arias e o Soto estão lá. Jogou com um volante, o Dias. Dias está fora, é o chileno. Tá fora, Marcelo Dias. Aí uma linha de 3. Zaratio. Esse é bom. O Nery Cardoso, tá aí. E o Fernandes. Não tá. Joga o veterano Solari. Na frente, jogaram o Lopes e Lisandro Lopes, né? E o Cvitanich. Então são 3. Então só tem 3. Só tem 3 titulares. E entraram durante o jogo Domingues, Solari e o Lopes. Solari tá ali. E o Lopes também. O Domingues também. Quer dizer, são jogadores que são aproveitados no time também. Então tem 3 titulares. O Domingues também entrou? Entrou. Zagueiro. Não, entraram 3 que jogam. 3 que vão jogar hoje. Isso. Porque, o Sigali saiu machucado. Tá? O zagueiro, o Sigali, o quarto zagueiro, saiu machucado. E entrou o Domingues. Então 6 estiveram em campo. O Mena não tá lá também? No Racing? O Mena tá lá. Tá. O lateral esquerdo. O Mena não tá nem no banco, ele tá machucado. Juro pra vocês que eu não vejo a menor diferença hoje do Racing, vou repetir, entre o time titular e o time misto. A postura Você está decepcionado com o Corinthians. Não estou na questão. Não, decepcionado. A questão é o seguinte, que eu acho que a postura que o Corinthians tem adotado nos jogos é uma postura complicada. Hoje é um jogo que vale uma decisão, vale uma vaga. É um jogo que o Corinthians não pode empatar. Tá, agora eu vou falar para você. Precisa o Corinthians, ganhar. Quando jogou contra times assim, essa expressão, contra Palmeiras, contra Santos, contra o São Paulo. A diferença é que o adversário só que você dá aquele sono. Sim, só que contra o Palmeiras não tinha obrigação de ganhar. O empate estava lindo. Palmeiras e Corinthians não tem obrigação de ganhar? Valia uma decisão? Claro que valia. Não valia. Palmeiras e Corinthians é sempre decisão. Pergunta para quem jogou no Palmeiras e Corinthians. Eu tô querendo, se o Corinthians empatasse no Allianz Parque naquele dia, era resultado para comemorar. Para comemorar. Tá certo? Tanto que jogou 88 minutos num campo de defesa. Achou um gol, ganhou, fez 1-0 e tal. Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, você assistiu? Assisti. Foi uma coisa horrorosa. Mas era o time reserva do Corinthians. Mas, gente, era o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo, a gente já disse aqui. Não é esse time que vai jogar hoje. Jogaram. O que o Pascoal está dizendo que esse time que jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto não é o time que vai jogar. E você quer saber, por exemplo, a zaga que jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, para mim, seria a zaga titular e não a zaga de hoje. Então para mim, se você for comparar a defesa, eu prefiro a defesa do jogo contra o Botafogo que a de hoje. Toda? Não, os dois zagueiros. Os dois zagueiros eu prefiro. Para mim, a defesa do Corinthians é o Pedro Henrique e o Marlon. Agora, eu não vejo no time do Corinthians... É que é o seguinte, a não ser que hoje entre com uma outra postura. Todo jogo eu fico numa expectativa que... Não, hoje o Corinthians vai jogar diferente. E não joga. E pega time argentino. É casca. A decisão é lá. Não é baba, não.
Não é base, daqui a pouco nós vamos falar. O Santos pegou o River do Uruguai ontem, foi eliminado. O Tajeres aqui eliminou o São Paulo. Ah, mas o Corinthians... Mas Bahia o Corinthians... caiu na Sul-Americana, mas o Chapecoense Corinthians... caiu na Sul-Americana, o Santos caiu na Sul-Americana. Eu vou te falar. Empatou. São Paulo empatou. O São Paulo caiu. Se até uma O semana... único time que passou até agora foi o Botafogo. Então, o Atlético Mineiro também está passando. Então, se até uma semana atrás a gente questionava o que aqui, a gente discutiu uma semana atrás a nossa soberba. Ah, precisa parar de achar que só a gente... Ninguém está achando isso. Não. A gente está dizendo que que não é impossível. Racing, não faz com esse time reserva do Racing, é viável a vitória do Corinthians. A chance era 1 em 100. Eu repito, eu juro que eu não vejo diferença do time titular do Racing pro time reserva. Não, tem. Claro, não tem diferença, veja. Como não? Você nem conhece o jogador. Eu não vejo, eu vejo. O estilo de jogo que você está falando. Eu estou falando que A o postura do Corinthians seria a mesma contra o titular. Seria igual. Sim, mas acontece seria igual. que Mas só se limita o quando Racing o time teria não é mais É um time chances reserva. com o time titular. É quase um time misto, vai. Tá bom. Para não dizer reserva, é um time misto. Vamos aguardar Porque o tem jogo. 6 jogadores que Eu participaram do concordo jogo. com o seguinte, acho que a postura do Corinthians, ela tem sido ruim contra times fracos ou fortes. Não, mas entra mais ligado, não entra desatento igual entrou com a Avenida, entrou com uma preguiça contra a Avenida. Eu acho que o Racing tem... talvez encontre um pouco mais de dificuldades para eliminar o Corinthians com esse time reserva do que encontraria com o time titular. Eu acho que das duas formas vai eliminar o Corinthians. Concordo com o Beijo, o Corinthians não está jogando nada. Você está falando assim, mas o Corinthians joga uma bola alta, tal, não sei o que. Pô, jogou contra o Guarani, se perdeu, jogou contra o Red Bull, perdeu. É diferente. É concentração. É verdade, só que o adversário é bem melhor também. Eu sei. O estádio vai estar bombando. Mas o Palmeiras também era bem melhor, Flavinho. E entra um fator motivacional diferente num jogo como esse. O Corinthians conseguiu vencer contra o São Paulo da mesma forma, jogando mal os dois jogos. Na Argentina tá Mas eu faria para 2 jogos. Vai cair, mas eu acho que tem. Mas eu acho, Flavinho, o Gustavo está no momento iluminado. Na minha opinião. O Gustavo está no momento iluminado e possivelmente é capaz dele conseguir fazer alguma coisa hoje útil também. O Gustavo é um cara que todos os jogos, dificilmente ele passa em branco. Eu concordo com o Sormani na parte defensiva. O Corinthians é um time que ele ficou caracterizado por ser um time que sabia se defender. Esse ano ainda com essa dupla de zaga está deixando muito a desejar. Inclusive bola aérea na zaga do Corinthians é um inferno. Mas, Sormani, eu vejo algo positivo na escalação, que é o Carille adotar os dois caras rápidos aí abertos. Pedrinho de um lado e Cleison do outro. Mas o Pedrinho tá jogando bem no meio. Então, mas é que tá, Sormani. Dentro do jogo, dependendo do que pode acontecer, aí você pode deslocar o Ramiro para a direita, centraliza o Pedrinho junto com o Sornoso e o Cleison fica um volante só. Fica um 4-1-4-1. Dependendo do que estiver acontecendo no jogo, isso é viável. Pode acontecer. Exatamente. E o Pedrinho tem rendido bastante jogando por dentro, junto com o Sornoso. Será que não começa desse jeito, no 4-1-4-1? Não, acho que não. Ele vai esperar para ver a postura do Rafa. Se começar tão aberto assim, pode complicar o jogo. O Corinthians, pra você vai do Mano, do Pascoal, é favorito hoje? Não, favorito não. Não, eles não falaram. Eles não falaram. Temos que o Corinthians vai ganhar. É viável a classificação. Se vai ganhar, é favorito. Não. Como não? O favorito não vai ganhar, é favorito. Às vezes o favorito pelo fato de ser um time reserva do Racing, nós acreditamos na classificação do Corinthians. Então o Corinthians é favorito, não tem problema nenhum. Mas eu acho que a análise do Sormani, a análise do Sormani, eu tô mais nesse ponto. Se fosse o time titular, por mais que você tenha a opinião de que eu não vejo diferença, você falou isso, né? Do time titular para o time reserva. Eu vejo bastante diferença. O time titular do Racing é muito bom. Tanto é que está liderando aí, 3 pontos na frente, com grande possibilidade de conquista. Por isso o treinador vai segurar. E aí com essa postura, eu acho que o Corinthians cresceu a chance dele. Aí não sim. é favorito, mas tem chance. Mas a chance aumentou. E eu acho o seguinte, o Corinthians não está jogando bem, tudo bem, não está jogando muito bem. Também não estou vendo nenhum time sobrando, né? O time que estava aí melhor foi desclassificado ontem. E a gente vai falar dele aqui, o Santos. Então, assim, eu acho que o Corinthians, com os jogadores experientes que tem, o Carille tem opções para mudar no jogo, né? Essa análise do Mano de 2 jogadores abertos de velocidade também me agrada, dá amplitude para o time. O Gustavo vive um bom momento. Agora vamos ver o lado. Então, assim, há uma possibilidade. A defesa, por exemplo, o Henrique numa fase horrível. E o Manuel, que até agora não, né, tá sem ritmo ainda. Ninguém. Mas os 2 atacantes do Racing não são altos, são 2 jogadores de mas são jogadores que já jogaram no Brasil. Vamos lá, vocês estavam falando que a defesa do Corinthians está tomando gol de bola parada.
de bola pelo alto. Se você for analisar os gols que o Corinthians tomou de bola aérea, foi em cima do Fagner, não foi dos dois zagueiros. Exatamente. Mas o Fagner tá lá, é fácil. Sim, mas assim, estamos falando só dos dois zagueiros. E, na verdade, os dois, três gols que os dois zagueiros falharam. Foi nas costas do Fagner, que estatura... Ele é mais baixo. Guarani foi nas costas do Fagner. Teve lance de bola parada, que foi no primeiro pau, que a função do primeiro pau ali, sempre às vezes é mais do atacante. O Gustavo que posiciona ali para pegar a primeira bola, o zagueiro vai mais na jogada individual, na marcação individual. Eu confesso que eu não vi se a marcação que o Carille utiliza, se é individual, zona ou mista. Né? Eu confesso que eu não... O Ben já sabe bem. Mas deve ser zona. Ninguém mais tá... Pra mista, mas você vai... Isso é uma coisa... Mas você vai fazer uma zona mista para marcar quem? Não, assim, você pode fazer a mista seguinte. Esse primeiro pau, você coloca o Gustavo para ir buscar a bola. Como naquele lance lá do... E os zagueiros você individualiza. Cada um marca o seu. A responsabilidade é maior, na minha opinião. Você assistiu Corinthians e Racing na ida? No jogo aqui da Arena? Viu como é que foi o gol do Racing? Você assistiu? Não. O senhor assistiu? Assisti. O Corinthians jogou bem? Você gostou do Corinthians naquele jogo? Não gostei. O senhor gostou do Corinthians naquele jogo? Ah lá, você tá vendo aí, ó. O Corinthians é esse aí. Ô, Benja. Não, eu sei, eu tô só perguntando. Benja, você tá querendo induzir a gente dizer o seguinte: não jogou bem, não jogou mal. É uma porcaria, jogou não vai mal contra o Guarani, jogou mal contra não sei quem, jogou mal. O Benja, cada jogo, é minha opinião. Cada jogo é um jogo. É um jogo. Alguém imaginava que o Santos ia ser eliminado ontem? Está impedido. Esse foi anulado. Alguém imaginava que isso ia acontecer? Não. O River Plate conseguiu eliminar o Santos do Uruguai. Que, segundo a maioria dos comentaristas, era o melhor time do Brasil. Por que o Corinthians não pode fazer isso com o time misto Eu não falei que não pode. Eu estou falando que eu, hoje, infelizmente... Não acredito. Lógico que pode. Inclusive, vou até torcer. Mas eu acredito, Benja, que o Corinthians ele possa avançar justamente pelo fato do Racing estar focado no Campeonato Argentino. O Racing é um adversário tradicional. O Racing é um grande clube. O time titular, eles estão focados no favorito. Sabe, com a cabeça longe. Não, se o Racing tivesse sem chance de ganhar o Argentino e tivesse focado na Sul-Americana para ganhar esse título internacional, eu diria o seguinte, olha... Gente, esclarece só uma dúvida pra mim. Esse jogo da ida, o time que veio aqui era o titular ou o misto do Racing? Não, era um misto. Tinham 5 ou 6 titulares. Era o misto. 5 titulares. Era o misto. Tá vendo? Hoje não. Você só... Gente, eu não posso perguntar nada. Você sabe aquele... Se depender de você, o Corinthians vai pra Série B. É o Olímpio. Não, concorda comigo? Sim. Se depender do Benja, o Corinthians vai pra Série B. O que eu quero dizer é o seguinte. Onde houver fé, ele leva a dúvida. Você viu o que ele falou? Não. Falei que se depender de você, de tá falando, vai pra Série B. O que você falou? Se depender de mim também. Não, mas o que eu quero te falar, eu falar pra vocês, é o seguinte. Você tá desanimado, Benjamin. Você parece o Quero ver ele amanhã aqui no rádio. Não, o que eu quero falar é o seguinte. Você viu a camisa do Racing exatamente assim. O que eu estou querendo falar... Tá torcendo pro Racing? Oi? Você tá torcendo pro Racing? Dá pra poder amanhã falar assim, eu falei... Não sei o quê. Não, eu, como todos sabem, torço pro Corinthians e vou torcer muito que o Corinthians ganhe hoje, classifique. Não tem problema nenhum disso. O que eu tô só querendo falar é o seguinte, que o time do Corinthians não está me empolgando até o momento em nada. Em nada. Todo jogo do Corinthians, não sou vocês, eu crio uma expectativa que vai engrenar, que vai acontecer alguma coisa. E eu não vejo. É um time que marca forte. Que não está marcando. É um time que toca a bola para lá e para cá, para lá e para cá, e que não chuta. Sem objetividade. E que vive de uma jogada que cai no... Sim. Pode acontecer. Mas não estou falando que não pode acontecer. Mas é muito pouco. É futebol, velho. Vá. É futebol. Futebol é o único esporte que permite essas coisas. Você é engraçado. Quando eu falo algumas coisas, você fala, então vamos para casa, e vamos embora, a gente volta amanhã. Não é isso. Nós estamos dizendo aqui. Eu estou apenas discutindo. Você pensa assim, muito radical. Eu não estou radical. O Corinthians não tem nada. Se depender dele, não tem jogo hoje. Eu não estou radical. Eu não falei que o Corinthians não pode classificar. Eu também não vou nem assistir. Eu não falei que o Corinthians não pode classificar. Óbvio que pode. Falei que... Não, mas não falei que... Melhorou. Tá bom. Quebra o meu galho! O que eu estou falando é o seguinte, óbvio que pode classificar. Não é isso que eu falei. Eu falei, acabou, não é. Você falou sim, não ganha, não vai passar pelo Racing. Se não vai passar, eu falei. Jogou contra quem, São Paulo? Eu falei o seguinte, pode passar? Pode. Agora aqui, se você botar os palpites, eu acho que não passa. É isso. Mano, você acha que passa? Eu acho que passa. É lógico. Acho que passa. Passa. Benja. Infelizmente não. Zinho,
Passa. Flavinho. Passa o Racing. Ainda bem, quando ele fala tá errado. Tá vendo? Ué, mas eu não tô brigando com E ninguém. você acha que passa ou não? Eu fiz a enquete. Responda. O senhor pode falar? Então, ponto aqui. Não tem, eu tô te falando, tá teu Responda. ponto. O senhor pode responder quem 1, 2, classifica? 3 a 2. Quem classifica? Eu acho que o Corinthians classifica. 4 a 2. Eu acho que o Racing é favorito. Mas eu acho que o Corinthians vai classificar, Não, é não deu pra futebol. entender. Gente. Aí, ó. O Santos era favorito ontem. Se é o Pepinho. Quem classificou foi o River. Se é o Pepinho, Se alguém... falta é. Não é. Se alguém dissesse no programa ontem o seguinte, o Santos é favorito, mas não sei, eu acho que vai classificar o River, fazia sentido. Como eu acho queria que o dizer River, isso ontem. como eu acho que o Racing é favorito, e esse favoritismo não é destacado por conta do time que vai entrar em campo, acho que o estádio não vai estar lotado. Os caras vão ter que gastar dinheiro no fim de semana para assistir o jogo contra o Mas o Independente, favoritismo que contra vocês estão dando pro Corinthians, o favoritismo que vocês estão dando pro Corinthians. Ninguém está dando favoritismo. Eu acho que vai passar. Tá bom. O favorito é o Racing. Mas eu acho que o Corinthians passa. Espetacular. Essa opinião é espetacular. Se é o Pipinho, o programa não termina. Claro. Ó, mas pode empatar. Olha, você vasilinou. Tudo bem, a maioria aqui acha que o Corinthians classifica. É baseado no único fato de que o Racing... Que é futebol. De que é futebol. Não, não pode. Então não pode mandar palpite pra programa nenhum, jogo nenhum. Palpite que não, é futebol. Futebol. Não, mas aí, nós temos... Eu estou levando em consideração... Deixa eu só perguntar um negócio. Deixa o imponderável. Deixa eu perguntar um negócio. Acabei de falar, o favorito eu não vou... O favorito é o Racing. O favorito é o Racing. E por que você me criticou, Tá? então? O favorito é o Racing. passa. Não, nem sempre o favorito passa. Isso é verdade. Nem Mas por que você me criticou que eu falei que o Racing Mas o que as pessoas classifica? querem saber é se... Não, eu tô dizendo que... Não, você quem me vai criticou. classificar- Não, Mas ele pode ter um sentimento que o Corinthians vai classificar. Eu não critiquei, ele me criticou. O Mano acha a mesma coisa. Que o favorito também é o Racing. O favorito é o Certo. Racing? Então, dentro dessa ótica que entendendo você esse papo usou... aqui? Não, por exemplo, eu acredito que hoje, pelo Não é fato que do ninguém tá Corinthians ser querendo um time cravar titular... nada, tô com medo. Não, Eu já eu falei, O programa tá tudo na Eu entendi o que o Sormani falou, eu entendi. Não, peraí. Tá entendendo o que eu tô falando, né? Eu Tá faltando acredito, botar eu acredito aqui no roxo. favoritismo do Corinthians pelo fato do Corinthians estar indo com o time principal e o Racing está desinteressado nessa competição. Vide a escalação Por que que o Racing você vai tá utilizar hoje. desinteressado? Pela escalação que o Vasco pela escalação que o Racing vai utilizar hoje. Também botou no primeiro jogo. No primeiro jogo, peraí, com o time mas é que misto, tá. Mas peraí. não vi desinteresse nenhum. Ô Benja, o fato do argentino ele jogar com vontade, o fato do argentino correr em campo, é do espírito do cara. Mas, por exemplo, tá na cara, pela escalação utilizada hoje, que a cabeça dos caras tá longe. A cabeça dos caras tá no campeonato argentino. Isso é fato. Mas a cabeça dos que vão entrar, os que vão jogar, tá nesse jogo. Sim, mas esses caras não têm a mesma qualidade dos caras que são É titulares. verdade, como não tinham... Como eu acho que o campo não vai estar cheio. Domingo tem Racing e Estudiantes O que eu quero- na Vejaneda. o que eu quero Os caras perguntar- estão brigando o que pelo eu quero título. perguntar é o seguinte. A situação do país é igual aqui. O que eu quero Não tem perguntar- grana. Os caras vão guardar grana para domingo. O que eu quero perguntar é o seguinte: vocês, na maioria, acham que vai dar Corinthians pelo fato do Racing estar com o time reserva ou pelo fato que vocês acham que o Corinthians vai mostrar um futebol bem melhor? Pelo fato do Racing estar com o time reserva. Time reserva, O Corinthians exatamente. até agora, Benja, não, Corinthians não eu vai precisar concordo. jogar bem pra ganhar Com relação a tudo que você falou, eu concordo plenamente. O Corinthians hoje obrigado. é um time previsível, o Corinthians hoje é um time aí Você está sem- concordando com sem o Benja padrão. hoje? Não, concordo. Com relação à análise que ele até fez do que Corinthians, enfim, eu o Benja concordo concordou. plenamente. Não, mas não falei mentira. O Corinthians ele não mostra, o Corinthians ele não mostra evolução, eu concordo com tudo isso. O Corinthians é dependente de um único esquema, que é um chuveiro na área e tentar a sorte com o Gustavo de cabeça. Tudo isso foi perfeito, eu concordo plenamente. Agora, diante das circunstâncias, o Racing aí desinteressado no jogo, colocando o time inteiro reserva praticamente. Só 2 titulares estarão em campo. 3. Então, é porque o Mena deve estar machucado, porque ele não está jogando, mas ele era titular desse time do Racing aí. Mas enfim, de mas qualquer o que maneira... tá jogando é o cara, sim, é o Soto, lateral coloca ele esquerdo. lá. Então vamos lá, 3 jogadores já mostram o desinteresse do time na competição. Não quer dizer que o Corinthians vai passar fácil, porque o Corinthians não está jogando absolutamente nada. O Carille vem com esse papinho, o time evoluiu, olha, estou notando uma evolução. Não tem. O Corinthians hoje é um time que corre atrás da bola, sem padrão, tá certo? Muitas vezes ali de maneira desorganizada. É um time refém de um único esquema, jogar uma bola alçada na área e tentar a sorte com o Gustavo, porque esse sim tá jogando bola. Esse sim tá roendo o osso. Inclusive, hein, Pascoal? Só ele. Ano passado o Corinthians era um time sem centroavante, esse ano é um centroavante sem time. Então, Carille, cabe a você fazer essa alteração. Cabe a você. Agora, vamos elogiar também quando precisa.
Wagner Love aberto na esquerda, não dá, Carille. Agora você corrigiu, é o Cleison. Vão questionar a qualidade técnica do Cleison. Você ajudou o Carille ou não ajudou? Não, mas o Pascoal, só ir na sua, fala a verdade. É o óbvio. Vai na minha, né? É o óbvio, porque, por exemplo, o Wagner Love é tecnicamente melhor que o Cleison. Explica, Buzinho, como é que é, né? Conhece o Tite? Sim. O Tite, quando assumiu a seleção, falou, devo isso a você também. E mandou um joinha assim, um emoticon de joinha. Já salvei o Tite. Aí. Mano Menezes lá no rádio. Esse não fala não, eu tenho que mostrar as coisas, não fala não. Mostra aí. Mostra aí. Segue o barco. Inclusive chupinhou meu apelido na mídia. Eu sou muito mais famoso que o Mano Menezes. Ele tá te vendo lá, hein? Ele te vê lá, tá te vendo. Eu sou Mano na mídia muito antes do Menezes, então ele que vira Menezes. O Marcelo Dian também assiste a gente lá. Mas não é Germano o nome dele. Não. Por que você fala que o nome dele é Germano? Bom, vamos voltar na discussão. Então eu quero saber o seguinte, ô Pascoal, você acha que o Corinthians ganha hoje? Porque o Corinthians tá jogando uma bola legal ou porque o Racing tá com o time ganhando? O Corinthians não está jogando bola legal. Você discordou quando eu falei. Não é verdade. Você gritou, esperneou, parecia team-leader. Eu falava, ele parecia team-leader. Ele fazia assim, ó, tchu. Você que é o da Pepinho da depressão, é você? Não, tem um cara aí, bom pra caramba. Então eu vou dizer um negócio pra você. Eu acho que é o conjunto de a ausência de titulares no Racing e a performance do Corinthians em jogos que precisou de atenção. O Corinthians precisou de atenção contra o Palmeiras, jogou do modelo que o Corinthians acha que é o melhor. Eu não gosto de time que faz um gol e joga 88 minutos atrás. Eu não gosto. Por isso que eu não elogiei o Corinthians naquele jogo contra o Palmeiras. Olha, tá vendo como é que é o negócio? Eu não gosto. Você gosta assim de jogar 88 minutos na defesa, como jogou o Palmeiras? Se for campeão, eu jogo. Ah lá, eu não gosto. Eu gosto de time que joga bola, que evolui, mas que assim, progride, pô, que se tem é a o condição estilo de e vai ser campeão, que saiba... Que ontem, por exemplo, alguns treinadores podiam ter visto o jogo ontem. Mas o Corinthians foi campeão brasileiro como? Mas não tão assim do jeito. Você criticou a seleção 94? Pô, a seleção não fala nada que eu tive um baita problema lá em 94. O que vai? Só que sabe o que tá lá? Tem um negocinho desse tamanho assim, ó, simbólico. Eu só acho o seguinte, assim, ó, campeão, um time chegar a ser campeão, não é possível. Não era só vocês são românticos, vocês são poetas. Isso foi em 94. Você acha que esses caras Bebeto, Romário, claro que não. Futebol foi 24 anos. Por quê? Gente, o conceito do futebol. Que conceito? Os caras estão jogando diferente hoje. O conceito não mudou nada. Os times grandes não estão jogando. Os times grandes não estão jogando. Estou dizendo o seguinte, os times grandes hoje em dia, os melhores times do planeta, tá? Os melhores times, não falo de time brasileiro. Os melhores times do planeta não jogam retrancado. Não jogam. Olha quem são os times. O City não joga, o Real Madrid não joga, o Barcelona não joga, o Bayern de Munique não joga. O único time joga com 3 zagueiros que eu tô vendo jogar retrancado e que foi uma grande decepção para mim domingo foi o Dortmund. Pô, mas você citou os melhores. Peraí, só um minuto. Você citou os melhores. Foi da seleção brasileira. Mas você citou Messi, você citou. Cristiano Ronaldo. Você falou da seleção brasileira. Eu estou te dando uma resposta. Em 94, em razão de tudo que existia no país, não ganhava 20 e tantos anos, e pau, 82, 86, 90 foi um fiasco. O Parreira montou um time daquele jeito. Hoje em dia, é inadmissível uma seleção como o Brasil jogar daquele jeito. Ganha o caneco pra você ver se é inadmissível. Não ganha. Mas é que não ganha. Não ganhou porque jogou assim. Ganhou porque jogou assim. 82 o futebol, eu tinha uma seleção que é a melhor do mundo e não ganhamos. O futebol mudou. As grandes seleções, os grandes times jogam pra frente. Então, isso pode funcionar. A França foi campeã do mundo, o centroavante não fez gol. Isso significa o quê? Jogou com 3 volantes. Mas os volantes chegam. Os volantes não chegam? Os volantes não chegam? Mas a seleção não vai jogar com o Kanté. Na seleção 94 também, os 2 laterais chegavam, Leonardo e Jorginho, 2 atacantes que não voltavam para marcar. Romário e Bebeto. Mas você acha que a seleção também de 94 era mais ou não, assim, eu acho que um time, para ele chegar a um título, esse time não é defensivo. Tá vendo? Agora é com você. Para um time ganhar um campeonato... Você chamou de seleção de 94? O cara não pode ganhar um campeonato só jogando na defesa. Não, o que eu estou questionando é isso. Não, o que eu estou questionando é o seguinte. Boazinho.
Sabe o que aconteceu agora? Ele engoliu ele. Sabe o que Foi aconteceu? tratado por um teto. Não, peraí, sabe o que aconteceu? Os dois pipocaram pra você, porque eu não falei isso. Eu não tô discutindo retranca. Eu tô discutindo o seguinte, que esse aqui são os poetas, o Olavo e o Bilac. Eles querem futebol lindo, maravilhoso. Eu gosto de futebol bem jogado, ué. A Copa de a seleção de 94, os caras desceram o pau. Porcaria, Mas joga a seleção, feio. posso falar uma coisinha E o que eu da falo é o seleção seguinte, de não é 94? retranca. O que vale é título. A seleção de 94 não era retrancado. O time de Eu não 94. falei retrancado. Você falou que era retranca. Falou que era uma retranca. Vem cá, então vamos ver. Eu tenho certeza que vocês dois vão pipocar pro Zinho, porque ele tá aqui hoje. Amanhã vocês mudam. Eu tava com o Zinho em 94. Seleção de 94 jogava bonito? Não jogava, não era plasticamente vistoso, mas era um time eficiente. Eficiente, você não tem que ver. Eficiente. Com plástico. O Leicester, quando foi campeão, foi um time eficiente. Tá certo a minha análise? Era bonito, Ele jogou. Era bonito. Ele jogou. Era bonito? Não. Mas era Plasticamente eficiente. não, era um time que tinha um esquema tático mais robotizado, mas que era retranqueiro. Olha aqui. O time do Corinthians é eficiente? Esse que está jogando agora não está no momento bom. Mas o que foi campeão brasileiro Era eficiente, com um esquema que não era plástico, mas era um esquema eficiente e que para chegar o Sormani aqui falou um dia que esse time do Corinthians para fazer gol o segundo turno foi o Sormani falou que aquele time de 2017 falou assim, esse time não entra para a história do Corinthians. Você falou? Eu não, falei que era a quarta força. Ele falei que era a quarta força. Então, o senhor falou quarta força, o Flamengo falou não entra para a história. Como é que um time que é campeão brasileiro não entra para a história? Vou tentar defender Eu acho que quando ele falou quarta força, foi no início do campeonato, ele comparando com os outros. Não, mas eu tô falando da quarta força. Eu não tô falando da quarta força. Quarta força também é um palpite. Encheram o saco dele porque ele falou quarta força, o Corinthians virou. Quando começou... Não, mas isso eu não tô discutindo dele. Quando começou o campeonato, falaram o Flavinho, eu achei que tinha sido o Sormani que tinha falado. O Flavinho falou, o time do Corinthians campeão brasileiro de 2017 não entra para a história. Lógico que entra, foi campeão brasileiro. Eu acho que todo... Não, entrar para a história do Corinthians depende da história. Não, o que ele quer dizer é o seguinte, não vai ser lembrado. Não é um time que vai ser lembrado. Por exemplo, o time que ganhou o primeiro campeonato. Tô te entendendo. O time que ganhou o primeiro campeonato. Aí é uma coisa diferente, então. Do que os times de 90. Times brasileiros vai ser o melhor time da história. O time de 90 é lembrado porque foi o primeiro. Porque o time era ruim. Mas entrou pra história. Tecnicamente era ruim. Entra, é lógico. Veja, o que escreve a história não é só se é bom ou se é ruim. O mundo não é dividido entre coisas boas. Não, a história do futebol se escreve time que ganha título. O time do Corinthians. A Holanda não ganhou, o time do Corinthians até hoje. Reverenciado por quem? Por todos. A seleção de 74. A Holanda entra em Copa hoje. Os antigos falar, Jesus. Eu estou tentando falar o que é história. É importante entender isso. O time de 90 do Corinthians é um time que está na história do Corinthians. Lógico, é o primeiro título. Lógico, ótimo. 16 de dezembro de 1990. Ou seja, o que se sobrepõe aí? O que se sobrepõe aí a essa coisa um pouco superficial, quer dizer se o time era bom ou era ruim? É o fato de ter sido o primeiro título brasileiro do Corinthians. Esse time está na história. Eu não acho que o time do Corinthians de 2017, esse título de 2017, é um título que vai ficar na história nesse sentido. O de 2005 também não. Também não. Mas o de 2015... 98, 99, mas o de 2015 também. O de 2015 todo mundo baba. 2015 não. 2015 jogou bom. Então, lógico, todo mundo baba. 17 também jogou. A gente lembra, por exemplo... Diferente, mas jogou. Diferente estilo, mas jogou. No que ele está falando. Dos 3 títulos do Internacional brasileiro, 75, 76 e 79. Isso. Quais desses times realmente ficaram para a história? Times que falam assim, putz, que time? 75, 76. E 79 foi invicto. Mas você vê, o de 75, o time de 75, 76... A marca que do era 79 é ser campeão invicto. Invicto, isso é histórico. Mas não é um time que você lembra de... Você não recita esse time de cor, do 79. O de 75, 76, você recita de cor. Outras épocas, isso aí mudou. Mas caramba, você está falando de 94. Clássica aí de Você cita 94, 24 anos atrás. 25. 25. E aliás, a gente não pode citar isso. 94, a seleção brasileira era uma constelação. Pergunta pra quem jogou, que ele vai dizer pra você. O que eu acabei de falar? O Zinho jogou a Copa de 94, pergunta pra ele. Eu acabei de falar que 94 era uma constelação. 94? Sim, mas praticamente não era bonito, era um time e todo mundo descia o pau. O Zinho era o cara que fazia a diferença. E desceram o pau nele. O Zinho voltava pra marcar, o Zinho compunha o time. Já tem contexto, bem. Agora, 20 anos depois fala, na época todo mundo descia o pau no cara. O Brasil vinha de duas... Agora ninguém descia. Não, eu ia falar de duas colocadas demais. Jogou super bem, de times muito bons, vinha de duas... É contexto, você precisa entender essas coisas.